Olá pessoal, bem-vindos a mais um Conexões Ribeirão Preto, aqui pela TV+, nosso encontro semanal, né? Sempre com uma grande entrevista, sempre entrevistando uma personalidade importante e que tem muito a falar, tem muito a nos dizer coisas interessantes sobre Ribeirão Preto, né? E nessa noite nós temos a grata satisfação aqui de estarmos recebendo o nosso amigo de longa data, né? Luiz Antônio França. Ô França, a gente se conhece desde a década de 90, né? Desde quando eu cheguei até aqui, né? Aqui em Ribeirão Preto, final dos anos 80 eu cheguei aqui. Exato. E logo já nos conhecemos, a gente já fez muita coisa junto, aí já brigamos por algumas coisas juntos, né? Verdade. Ô França, é um grande prazer que a gente está te recebendo hoje aqui no Conexões, né? Muito boa noite. Boa noite, Laje. O prazer é meu, imenso, né? Como você coloca, nossa amizade vem de longe, né? Desde que você chegou aqui. Eu já estou há mais tempo, né? Sim, você é ribeirão pretano sou daqui nato, mesmo, né? Sou daqui mesmo e tenho uma história aí. Parte dela, pergunta mais junto, recente, a gente acompanhou, a gente estava junto aí em algumas coisas, verdade. né? Ô França, você hoje é um líder comunitário de referência aqui na cidade, né? Presidente da Associação de Moradores do Ribeirão Verde, né? Que é um complexo de bairros, né? Mais de 50 mil pessoas naquele complexo, né? Tem uma história já, é importante que se ressalte isso, né? E uma história que talvez se ressalte mais pelas dificuldades, né? Pelos problemas que esse complexo tem enfrentado, né? Em todos esses anos, né? A gente vai ter aqui, né, esse programa hoje dedicado ao Ribeirão Verde, né? Dedicado às ações lá promovidas pela Associação de Moradores, enfim. É a primeira vez aqui no Conexões que a gente está tratando especificamente dessa questão mais comunitária, né? E a escolha, evidentemente, tem toda a razão de ser, né? Por que o Ribeirão Verde? Porque o França está aqui hoje com a gente, né? Ô França, mas a gente gostaria muito que você falasse um pouquinho do início dessa história, né? Quando foi implantado o Ribeirão Verde, como é que foi o início desse projeto habitacional, né? A administração de quem, enfim, como é que foi aí os primeiros passos, e primeiros passos já com bastante dificuldades naquela época, né? Exato, ele começa ali, o Ribeirão Verde começa nos últimos anos da gestão Palocci. Da primeira gestão da do primeira Palocci. gestão Palocci, ali em 90, né? 95, 96. Lá 95, 96 já estava no finalzinho da gestão dele. Ele fez uma coisa inédita em Ribeirão, que é o lote urbanizado, né? Um lote urbanizado começa com duas etapas, que é o Florestan Fernandes e o Diva Tarlá de Carvalho. Que na verdade é o miolozinho do bairro. Exato, Ali, né? logo o início ali, né? Também no centro ali. Então o Florestan Fernandes foi projetado para 1.500 lotes, 1.500 famílias, e logo em cima o Diva Tarlá foi projetado para 1.800 famílias. E foi um processo interessante que as famílias, né, famílias novas na época, estavam se constituindo e muitos moravam de aluguel, outros moravam com família, né? Então no final de semana ou no período após o dia, né, o dia de serviço, as famílias se reuniam e iam para lá fazer a sua construção. Assim então teve muito mutirão de construção. Teve mutirão de construção. Família construindo. Você passava ali, final de semana mesmo, você passava famílias inteiras fazendo ali um almoço no local e fazendo levantando as paredes, limpando o terreno. Não tinha muito isso ali no começo, 96, 97. Eu cheguei já em agosto de 97, né? 97, chegamos nesse mesmo sistema, né? Chegamos e construindo ali com a família, construindo a nossa casa. E estamos até hoje. Como você colocou um complexo de bairros, logo em seguida, em 2005, chega o Jardim Antônio Palocci, também para 2.117 famílias. Mas aí já não foi mais lotes urbanizados? Já não, a gente teve um misto, né? Teve 1.000 residências e 1.117 lotes, né? Onde foi o mesmo procedimento aí do Florestan Fernandes e o Diva Tarlá. Então, teve um misto aí, foi um financiamento. Aí que houve um pequeno erro, aliás, um pequeno e grande erro, né, da administração, inclusive já era outra administração Palocci,
também nessa época, que houve um erro da forma que foi feita. Existe lá de um documento, que é o Estatuto da Cidade, que ele determina que quando a Caixa Econômica Federal faça um financiamento, ele tem que ter toda a infraestrutura, a partir de um determinado número de residências a ser financiado. Por exemplo, acima de 500 residências, então você tem que ter uma infraestrutura para essas 500 famílias. Para essas novas 500 famílias nesse residencial, teria que ter creche, escolas, posto de saúde e tudo mais. Mas áreas reservadas para construção ou antes de entregar essas casas, esses equipamentos públicos já teriam que estar funcionando? Se ele foi financiado pela Caixa com mais de 500 famílias, já deveria estar funcionando, entregue, funcionando dessa forma. E isso não aconteceu. E aí acontece o quê? Na administração, juntamente com a empresa, eles fazem vários loteamentos, vários financiamentos, onde surgiu o Palocci 1, Palocci 2, Palocci 3. Para não chegar nos 500 e não ter obrigação de... Exatamente, dentro do próprio empreendimento. Oi, gente. Né? Um empreendimento único com vários lotes, né? Com vários para não vários ter a obrigação legal para fugir da obrigação, legal fugir da obrigação de manter esse equipamento, construir esse equipamento. E aí é onde surge todo o problema, né? Que já vinha um problema com o Florestan e o Diva, que não tinha a infraestrutura necessária, aí completa com mais 2.117 famílias, que é o Jardim Antônio Palocci. Aí alguns problemas explodiram, né? Aí como você coloca um complexo de bairros, nós temos um complexo de problemas. Né? Aí você tem N problemas ali que vem até hoje. Desde a época até hoje. Vamos inicialmente focar na questão da educação e saúde, né? Foi complicado resolver essa equação aí de saúde e educação para essa população, porque eu imagino também que a ocupação desses lotes e dessas casas foi rápido, né? Isso aí não foi um processo longo de ocupação. Quer dizer, de repente você tem milhares de pessoas chegando numa região comprimida da cidade e com demandas de serviços públicos os mais diversos, né? Exatamente. Nós tivemos, foi uma chegada rápida, né? Como eu coloquei para você, as famílias construindo, eles tinham uma necessidade, né, de sair da onde estava, pagando teu aluguel, ou mesmo no incômodo de estar atrapalhando ali famílias, né? Então teve uma situação de necessidade mesmo. E essa necessidade faz com que essas pessoas vá rapidamente para o bairro, né? Para os bairros, no caso Florestan e o Diva estar lá. Então essa situação vem essa questão das necessidades, né? Necessidades básicas. Né, questão do próprio transporte, questão de água, questão da saúde, a questão da educação. Nós chegamos lá, só tinha uma escola, que ainda até hoje, hoje nós chamamos ela de escola porque ela está atendendo o ensino fundamental ali. Mas em termos de qualidade mesmo, nós não podemos considerar ela como uma escola. É uma escola pequenininha logo na entrada do bairro. Logo na entrada, que é a Domingos Angerame. Domingos Angerame. Que era do Estado e foi municipalizada. Exatamente, inclusive. Ela era uma escola para atender a área rural da região e acabou municipalizando e transformou numa escola do município para atender todo o complexo ali. Todo o complexo estava chegando. Ele não conseguiu atender, aí a administração teve que colocar ônibus. No início teve uma ajuda aí das escolas da Veiga de Miranda, Dom Alberto, né, o João Augusto de Melo, que atendeu essa demanda do Complexo Ribeirão Verde. E aí teve um transporte, aí tivemos que ter uma mobilização, a Associação de Moradores na época, juntamente com o Ministério Público, forçou o município a colocar ônibus para atender essas crianças. Foi uma coisa difícil, foi uma coisa terrível, né, que a contragosto do município colocar esses ônibus, e aí veio ônibus de qualquer forma, né? Aí, além de você brigar pelo transporte, tem que brigar pela qualidade do transporte. Dos ônibus também. Aí foi terrível. A gente pode dizer, França, que nessa questão da educação e saúde, os problemas estão equacionados hoje nesse complexo do Ribeirão Verde? Não, não está. Não estão ainda? Não estão ainda. Hoje nós temos 11 escolas com uma luta que
a comunidade fez através da Associação de Moradores, nós temos 11 escolas, sendo uma filantrópica, que é a Sátia Sai, uma do Estado, que é a Diva Tarlá, e 9 do município, desde o ensino infantil até o ensino médio, essas 11 escolas, né? E hoje nós temos um problema sério na educação infantil e no ensino fundamental. Nós temos, inclusive, agora recentemente, coisa de semanas, a Secretaria da Educação teve que tirar algumas salas do ensino infantil para poder atender o ensino médio, o ensino fundamental. Desculpa, o ensino fundamental. Então, tem uma defasagem muito grande. E na saúde nem se fala. Nós temos uma unidade básica de saúde que ela não consegue atender essa demanda, essa população toda, e nós precisamos de mais uma unidade básica e precisamos discutir com o município, com a administração, a questão do pronto atendimento. O pronto atendimento nosso é feito no Quintino Face ou aqui na UPA, na 13 de maio. Né? Então, ela precisa ser discutida. Muito distante e contramão. Ribeirão Verde. Ela, além da distância, ela é contramão. Você não tem acesso, né? Se você tem um veículo, é fácil você ter acesso a essas duas unidades. Mas se você não tem, você depende do transporte. Não tem linha de ônibus, por exemplo, linha que de vai ônibus do Ribeirão não chega Verde até o Quintino e nem a UPA. Nem a UPA, nem a 13 de UPA. maio. Então, não pode ter. Nós precisamos ter uma discussão clara com o município sobre essa situação. E nós estamos abrindo essa discussão com o município, com a Secretaria da Saúde, sobre essa realidade. Tanto na construção de uma unidade, que ela já foi, viu, Laje? Ela já foi para o orçamento do município já várias vezes, mas retiram. Precisamos construir uma unidade lá no Jardim Antônio Palocci, mas ela retira do orçamento, não tem verba e tal, e acaba ficando. Então, hoje é necessária essa construção de uma nova UBS, principalmente ali no Jardim Antônio Palocci, e também a questão do pronto atendimento, e um pronto atendimento 24 horas. Ô França, e é interessante também que o Ribeirão Verde é bem vizinho ali do assentamento Mário Lago, né? É interessante ressaltar essa vizinhança. Como é que tem sido essa questão do Mário Lago ali pertinho de vocês? Quer dizer, tem uma integração com o bairro mais próximo? A produção agroecológica que está se desenvolvendo lá no assentamento, ela de alguma forma tem chegado lá nos moradores? Como é que está essa questão aí? Foi interessante a fazenda ali, o pessoal chegar na fazenda, ela começa inclusive ali em 2004, né? No final de 2003 para 2004, o pessoal chega na porteira da fazenda, houve uma resistência inclusive do bairro, né? De resistir, achando que ia transformar aquilo ali numa grande favela, uma desvalorização, e aí acabou chegando e hoje realmente valeu a pena ter chegado. Temos um trabalho em conjunto com as entidades que e há uma aceitação maior, há uma integração agora da população ali. Já tem uma integração, o pessoal já está fazendo feira dentro do bairro, está levando o produto para dentro do bairro, né, da comunidade, o pessoal está aceitando mais. E um acesso fácil, né? Você precisou de alguma coisa, você está ali dentro da fazenda, então está fácil. Então é importante. Acho que precisa de investimento, tanto no empreendimento dos trabalhos deles, para que possa chegar com mais qualidade ou com chegar melhor à população, né? Acho que é interessante. Essa situação. Vamos dar um intervalinho, é rápido, voltamos dentro de meio minuto, nessa conversa aqui com França. TV Mais, paixão por Ribeirão. Quer aprender uma nova receita? E ouvir boa música? Então venha curtir o programa Maurício e Marcelo. Tem isso e muito mais com esses gêmeos que são a cara da nossa gente. Toda quarta, ao vivo, às 8h30 da noite. TV Mais, paixão por Ribeirão. Retomando aqui o Conexões Ribeirão, entrevistando hoje o nosso amigo, líder comunitário, presidente da Associação de Moradores do Ribeirão Verde, o Luiz Antônio França. Ô França, e sobre a Associação de Moradores, né? A gente sabe que tem uma associação diferenciada ali que você está presidindo, né? Tem uma
participação comunitária, tem um envolvimento maior da população na discussão, no debate, tem uma mobilização maior nos problemas do bairro e a associação sempre à frente desse processo, né? Como é que você está se sentindo aí, né, no momento em relação à associação? É um bom momento da associação? Tem alcançado seus objetivos? A população tem correspondido, tem lutado, tem ido para a rua? Como é que está? A princípio, nós precisamos entender o que é uma associação de moradores, né? Nós temos um conceito de associação diferenciado na cidade, que nós não comungamos com esse conceito, que é o presidente do bairro, o presidente, né? Como se diz, o dono do bairro ali. O presidencialismo então, até no bairro, né? dentro do bairro. Então, nós não comungamos com essa ideia, nós partimos do princípio da nossa casa. A associação de moradores para nós, ou o bairro, para nós é igual à nossa casa. Dentro da nossa casa você tem um núcleo familiar, que você tem ali, por hipótese, 4 pessoas. Então aquelas 4 pessoas vão dizer, entre elas, como elas vão compartilhar a casa, né? Onde é o quarto, onde é a sala, onde vai ser a cozinha, né? Como vai viver o dia a dia daquela casa. Eu, por mais amigo que seja seu, posso ser o seu vizinho, jamais eu vou chegar na tua casa e dizer como você tem que viver. Você tem que viver, as pessoas que vão viver naquele núcleo familiar, tem que dizer como que vão viver ali. O vizinho jamais pode ser amigo, posso ir lá jantar, tomar um vinho, né? Mas jamais posso dizer como vocês vão viver ali dentro. Vocês têm que decidir isso. Então, dentro do bairro, a gente parte do bairro, é a mesma situação. Você pega o Ribeirão Verde, onde eu resido desde 97, já há pouco mais de 20 anos, então ali nós temos 50 mil pessoas hoje morando ali. Então essas 50 mil pessoas têm que definir como vai morar ali, como eles querem, a qualidade de vida dessas pessoas, como querem a questão da educação, como que é a questão do acesso, o transporte, né? Como que é a saúde. Então como discutir isso? Essas pessoas precisam discutir isso. Como fazer isso? Aí você forma uma associação. Você forma uma associação que vai estar discutindo isso, né? E aí você elege um núcleo de pessoas que vai estar discutindo isso com essa comunidade. E tem que dar um respaldo, tem que dar um retorno para essa comunidade. E assim a gente tem feito, né? Essa ideia que a gente está trazendo, ela não é nova, ela já é antiga. Inclusive em Ribeirão Preto, na década de 60, teve ali, Campos Elísio, teve alguma coisa, Ipiranga, mais ou menos, trabalhavam esse raciocínio. Com o golpe de 64, isso acabou. Isso acaba em Ribeirão Preto, esse raciocínio, essa forma de organização do povo para lutar pelos seus direitos no seu local de residência. E aí ela surge novamente um conceito diferenciado que vem até hoje em Ribeirão Preto, ali na década de 70, quando começa a surgir os conjuntos habitacionais feitos pelas Coabs. Quintino, Simeone, né? Castelo Branco, na década de 70, começa de 75. Né? Então vem vindo, e aí a Coab construía esses bairros, deixava uma casa chamado centro comunitário. Esse centro comunitário, ou os vereadores, ou o vereador ali mais próximo à administração, ou alguém da administração, alguém da Coab, ou o próprio prefeito, colocava alguém de confiança deles nessa casa, né, para tomar conta desse centro comunitário, e dizia: esse vai ser o presidente do bairro. Daí, né, que veio o presidente do bairro. Aí surge o presidente do bairro. Né? Então essa pessoa não pagava água, não pagava luz. Tinha esses privilégios para ser o presidente do bairro? Para ser o presidente do bairro. Essa eu não sabia. Então aí ele se sentiu o dono do bairro, né? Sentiu o dono do bairro e além disso ainda estava dentro de um cargo, ou assessor de algum vereador, ou dentro de uma secretaria, né? Assessorando alguma secretaria ali e sendo dono do bairro. Então, tudo que as pessoas, né, teoricamente sentiam de problema, mas ali partia para essa pessoa. Então, surgiu aí. Então, nós estamos trabalhando um novo conceito, uma nova realidade, diferente dessa. Nós queremos
que esse conceito, né, acabe, nós queremos acabar com esse conceito e constituir, sim, uma coisa discutida com a comunidade, onde nós vamos discutir todos os problemas, onde todas as pessoas vão discutir a qualidade de vida para todos, né? Então essa é a ideia. Ô França, e agora nós chegamos àquele ponto nevrálgico, né, do Ribeirão Verde, que não poderia deixar de falarmos aqui hoje. Talvez o problema mais sério, mais complicado, né, que tem trazido realmente sofrimento para muita gente ali, que é o acesso ao bairro, né? Avenida de acesso ao bairro, Antônia Mugnato Marissec. É, né? verdade. Afinal de contas, é um drama, é uma novela que se arrasta aí há anos, de várias administrações, e que até hoje não se chega a um consenso, né? A obra abandonada no meio do caminho, enfim, faz um pedaço, larga tudo, enfim. Como é que está essa situação lá da avenida de acesso ao bairro, ô França? Olha, Laje, a questão da avenida é a mesma situação no geral. Quando você faz um empreendimento para 50 mil pessoas e você não faz uma discussão clara, você não faz um planejamento, ou você faz esse planejamento e deixa na gaveta da secretaria e você não implementa isso na prática, acontece isso. Então você tem problema na saúde, você tem problema na educação, você tem problema de lazer, você tem problema de meio ambiente e aí você tem o problema de acesso, né? Você não tem o acesso para essas 50 mil pessoas chegar e sair, né, do seu empreendimento, do seu dia a dia ali. Então, o que acontece com a Avenida Antônia Mugnato Marissec? Exatamente essa situação. Quando iniciou, deveria ser feito já essa avenida com acesso tranquilamente. Não foi feito isso, foi jogado para o poder público fazer, e aí o poder público entra em duas situações. Uma questão de interesse político, né, de realmente ir lá executar, e a outra questão entra a questão financeira. Ó, quando você não tem interesse político, você joga para a questão financeira. Ó, não tem dinheiro e vai ficando. Então vem essa situação. Aí chega 50 mil pessoas praticamente de uma vez, né? E aí por interesses financeiros vem novos empreendimentos, né? Hoje, além do Antônio Palocci, do Diva Tarlá, do Florestan, você tem Pedra Branca, você tem o próprio assentamento da fazenda, você tem outros empreendimentos de condomínios, né? Tem condomínios que chegaram, então 50 mil pessoas chegam quase de uma vez e você não tem o acesso. Então você tem essa situação. A administração começa a discutir isso seriamente a partir de 2013, né? Começa a discutir, faz um projeto, envia esse projeto para Brasília, dentro de um pacote de várias obras da cidade, que deu aquela polêmica toda na Câmara Municipal, aprova, não aprova, vai para São Paulo e breca toda a situação, para toda essa situação. E aí nós começamos um trabalho, né, da Associação de Moradores com a Comunidade para desmembrar a obra de duplicação da avenida. Até pela urgência dela, pela não dá para ficar dentro do pacote, né? Pela realidade não tinha como ficar, né? Então nós achávamos que se a administração desmembrasse ela, fizesse uma licitação específica da avenida, agilizava mais, né? Agilizava e tal. Aí nós conseguimos, a administração na época resistia, não queria, ó, o pacote todo é melhor, a gente tem acesso à cidade toda, vai ter outras obras, tal, o pacote todo era melhor. E aí acabou acontecendo que não saiu o pacote todo e a gente conseguiu que a administração entendesse e fizesse o desmembramento. Aí fez o desmembramento, mas aí que nós entendemos que para desmembrar não era interesse de fazer a obra, era interesse outros, né? Dos 10%, dos 10%, que já não é mais 10, é 20%. Ou mais de 10%, que interesse era financeiro para desviar alguma coisa ali e não para executar exatamente a obra, né? E é onde entra toda a situação. Aí começa com um problema na licitação, né? Que eles queriam fazer uma licitação direcionada, né? E aí acaba acontecendo. Ganha uma empresa na qual eles não queriam que essa empresa ganhasse, porque então, toda uma relação difícil, boicote de lado a lado e tal. Exato, aí começa todo o problema aí. E aonde chegou aonde
chegou, né, até o cancelamento, inclusive, do contrato com essa empresa. Agora foi feito um novo contrato, chamaram uma nova empresa e parece, pela que a administração tem nos passado, que agora, no início de dezembro, está iniciando, né, essa obra, vão retomar essa obra aí novamente. Então, para nós é interessante e a gente tem colocado o seguinte, não importa quem faz a obra, importa que a obra saia. Nós precisamos urgentemente daquela obra, não dá para ficar na situação que está. Exato. Agora, o que já foi feito lá pela primeira empresa, qual o percentual da obra toda que foi feito pela primeira empresa? Tem ideia? Não chega uns 2%, 3%. Foi muito pouco. Pouquíssimo. Foi só o iniciozinho ali e logo foi parado tudo. O início pelo seguinte, houve dois problemas ali, né? Uma da própria dificuldade da empresa estar trabalhando e a questão das desapropriações. Onde a prefeitura liberou para a empresa trabalhar, era o único pedaço que é da prefeitura, que é público, né? Os outros ainda é particular, era particular. E eles estão tentando desapropriar para poder realmente conseguir fazer a avenida. Então, não desapropriando, a empresa não podia fazer o trabalho ali. As desapropriações já foram todas feitas ou tem alguma ainda para ser feita? Segundo a Secretaria de Obras, recentemente fizemos uma reunião com eles, eles colocam que da igreja Santa Rita até a Anhanguera, ou da Anhanguera até a igreja, já está liberado, já está tudo pronto, já está liberado para fazer a obra. Da igreja até lá no Jardim Antônio Palocci, ainda não está. Foi feita uma comissão da prefeitura para estar podendo discutir com os proprietários detalhes dessas desapropriações. Mas já está liberado da igreja até Anhanguera para começar a fazer a obra e executar, inclusive, esse pedaço aí. Que notícia boa então, né? Vai retomar aí, está retomando aí nesse início de mês, né? As obras lá da abertura do acesso ao Ribeirão Verde, né? Isso, está retomando, nós esperamos que agora realmente vai até o final. Não tenha nenhum problema e consiga fazer. Ô França, quero agradecer muito sua presença aqui, foi muito legal, muito interessante, né? Focar nessa questão da comunidade, né? De um complexo como o Ribeirão Verde, você à frente da associação, né? Trazendo essa boa notícia da retomada aí das obras, né? Com certeza a população vai festejar isso, né? Só tenho a agradecer aí sua presença hoje. Muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço, estamos sempre à disposição, o nosso trabalho, a nossa comunidade lá, a associação como um todo está à disposição de vocês. Olá pessoal, vamos terminando por aqui, né, a nossa entrevista com o França hoje, convidando vocês para a próxima terça-feira, mais um Conexões Ribeirão aqui pela TV+. Até lá!